conhece sou eu, minha família, né, que desde sexta-feira estamos hospedados aqui na cidade, justamente na casa do irmão Josué, da irmã Regina, recebendo um tratamento de reis e rainhas, né? A Rafaela está se achando princesa, inclusive. A única coisa que está faltando é o príncipe, mas ainda é muito cedo, tem bastante tempo para ela conseguir. Já agendamos, eu e minha esposa, vamos comemorar o nosso aniversário de casamento, próximo aniversário de casamento nosso, aqui na cidade, como eu tenho anunciado, né? Finalmente eu vou conseguir descobrir o segredo, né, de Poços de Caldas. Quero ser profundamente agradecido ao Conselho da Igreja, que nos convidou, né, aqui representado pelos pastores e também por diversos presbíteros oficiais dessa igreja. É um privilégio estar aqui. Eu me sinto como se fosse membro dessa igreja desde pequenininho. Realmente os irmãos nos deram um tempo. É difícil se sentir visita aqui, né? Ainda mais na casa do irmão Josué e da irmã Regina. Ali olha, a vontade de não voltar para casa, né? A vontade de ficar sendo muito bom. Quero cumprimentar a igreja pelos 55 anos de idade. Ontem eu li um resumo da história da igreja, comentei com a minha esposa, 55 anos atrás, um grupo de pioneiros começou esse trabalho em pé porque não tinham onde sentar, não havia cadeiras, não havia bancos, não havia eletricidade. Eles acenderam e fizeram um culto iluminado por velas. 55 anos depois, você e eu estamos aqui adorando o mesmo Deus que eles adoraram naquele dia, naquela noite, e continuando a obra que eles começaram. Se eles tivessem pensado, mas a gente não tem nem onde sentar, vamos esperar mais um pouquinho para começar o trabalho, talvez nunca tivesse começado. O exemplo que eles nos dão é, como disse o pastor, estamos sendo convocados para ir e pregar. Nada de adiar, nada de esperar melhores condições, porque não é assim que o reino de Deus funciona. E aqueles heróis da fé e aquelas heroínas da fé que iniciaram esse trabalho inspirem o nosso coração acomodado e folgado a agirem como eles e elas agiram. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos em nome da comunidade presbiteriana independente Manancial, recém-organizada na cidade de Bragança Paulista, que ainda não tem igreja presbiteriana independente. Esse é o primeiro trabalho da IPI lá, e Deus abençoando, né, no máximo 7 anos teremos a nossa primeira IPI em Bragança Paulista. Antes disso, São João da Boa Vista vem, né? Então, ele está orando aí para que o nosso ministério se expanda. E recebo com muita alegria, né? A minha esposa é de origem pentecostal, então quem não entendeu o que eu vou falar agora, depois pergunta para ela. Mas eu recebo com muita alegria a profecia do irmão Josué. Eu moro com a minha família em Extrema, mas ainda não temos IPI lá para eu ser pastor. Não, agora já está na agenda, né? Vai ser filha da comunidade Manancial. Amém? Muito bom. Amados, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo número 2. A Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a primeira carta dele, nós vamos ler a partir do versículo número 6. Primeira Coríntios, capítulo número 2, a partir do versículo número 6. Entretanto,
expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Mais uma vez, Senhor, buscamos a Tua presença. Temos te adorado e estamos pedindo que o Senhor agora fale conosco. Que o Senhor nos abençoe, usando a nossa vida para transmitir a mensagem que o Senhor tem para esse lugar, para esse povo, para essa noite. Em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Essa, com certeza, é uma das mais lindas promessas da Bíblia. Linda e instigante. Instiga a nossa curiosidade. Como assim ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém consegue pensar, ninguém consegue imaginar? De onde Paulo tirou essa frase? Porque ele diz, assim como está escrito, se você olhar em Isaías, capítulo 64, versículo 4, você vai ver a base escriturística desse texto. Lá está um pouquinho diferente. Diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, toma essa frase de Isaías e a aplica ao contexto do Novo Testamento, contexto da graça, da era da graça, o contexto da igreja, o contexto para o qual nós estamos caminhando e no qual nós estamos envolvidos, e poeticamente, em grego, traduzindo do hebraico, produz esse poema. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Linda promessa. Quando você estiver desanimado, angustiado, sem futuro, sem horizonte, sem perspectiva, lembra dessa promessa. Olha o que Deus diz, que você não consegue enxergar, que você não consegue pensar, que você não consegue imaginar, né? Aquilo que Deus tem de surpresa para você. Talvez isso te lembre a época em que a gente era criança e que ficava esperando o Natal para saber o quê? O que é que a gente ia ganhar de presente. E talvez ficasse elucubrando, imaginando, pensando, né? No que será que a gente iria ganhar? Alguns de nós, até hoje, quando se aproxima o aniversário, temos a mesma sensação. O que será que eu vou ganhar? Pois o Espírito de Deus usou a profecia de Isaías e a inteligência e a experiência de Paulo para instigar a nossa imaginação, a nossa curiosidade
E como presente de aniversário desta igreja, eu queria pensar com você a respeito do que é que esta promessa fala. Faz de conta que o presente de Deus para o 55º aniversário de organização da primeira Igreja Presbiteriana Independente de Poços de Caldas seja exatamente o desvendamento dessa promessa. Vamos desembrulhar juntos esse presente que Deus está dando na sua palavra. Afinal de contas, o que é que fala esse poema de Paulo baseado na profecia de Isaías? Acho que a primeira resposta é muito simples. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Claro, o texto está falando do futuro, daquilo que os irmãos que fundaram essa igreja e aqueles que são da minha geração chamavam de o celeste porvir. Tinha um hino, Salmos e Hinos, que falava disso, Com Jesus no celeste porvir. Pela fé estamos além. O celeste porvir. Que promessa maravilhosa. Ela é linda, porque fala daquilo que nós ansiamos que chegue, ou pelo menos que deveríamos ansiar. O reino que virá. Eu tenho certeza que a juventude aqui está pensando, isso é coisa de velho, pensando na obra, pensando na eternidade, pensando nos céus, Afinal de contas, os jovens não estão preocupados com isso. Os velhos deveriam estar. Estão mais perto, pelo menos estatisticamente falando. Na verdade, muitos de nós, inclusive velhos, acabamos perdendo um pouco de vista essa ideia do futuro, do porvir. Nem essa palavra usamos mais, Reverendo Antônio Gouveia de Mendonça, ilustre pastor da IPI, que foi meu pastor da infância, depois meu professor no seminário, escreveu um livro maravilhoso com esse título, O Celeste Porvir, descrevendo a inserção do protestantismo no Brasil e mostrando que o protestantismo chegou à nossa pátria anunciando exatamente aquilo que virá. O porvir, aquilo que está além da nossa realidade. Mas os dias de hoje, nós estamos muito mais preocupados e ocupados com as coisas daqui. Com os, vou usar uma palavra também da minha época, com os folguedos do mundo de hoje, com as distrações, com as diversões, com o prazer, com a satisfação imediata dos nossos desejos carnais. E o mundo do futuro, o céu, a eternidade, o estado eterno, são coisas que ficam para além da imaginação. Por isso, essa promessa é valiosa. Ela chama a nossa atenção para um desvio de horizonte que não deveria acontecer na nossa vida. Essa é a grande diferença entre Deus e nós. Qual o valor que nós damos para esta vida e qual o valor que Deus dá para esta vida? Um exemplo bíblico bastante trágico é a matança dos inocentes. Quando o Senhor Jesus nasceu, o rei Herodes promoveu matança de meninos de 2 anos para baixo. Lembra dessa história? Tentando matar Jesus. E essas crianças morreram. Nenhum anjo desceu do céu e impediu essa matança. E eu fico imaginando, de maneira assim, chocada, as mães tentando proteger os seus bebês e os soldados de Herodes impiedosamente executando aquelas pobres criaturinhas. Como foi que Deus permitiu um absurdo desse tamanho? Nós temos o direito de pensar assim. Mas se você se colocar no lugar de Deus e olhar para as coisas pela perspectiva de Deus,
Os que perpetraram essa barbaridade, com certeza estão sendo julgados e punidos eternamente por Deus. Mas aqueles meninos perderam o quê? Deixaram de viver. Quem já viveu um bocado pode pensar que talvez, ainda mais naquelas circunstâncias de opressão bretônia do Império Romano e de maldade indescritível como a que Herodes perpetrou, eles não perderam muita coisa e foram promovidos rapidamente para o estado eterno. A perspectiva de Deus está lá, na eternidade. Não nas coisas desse mundo, não nas coisas dessa vida, que passam feito fumaça, como diz o salmista. Deus está desafiando a que nós creiamos naquilo que Ele está nos preparando. Que nós tiremos os nossos olhos da realidade desta vida, das coisas desta vida, para colocar os nossos horizontes no reino que Deus está estabelecendo. E assim nos mobilizarmos para aumentar o número dos seus súditos. Esse é o desafio que nós acabamos de receber aqui na igreja. E de pregar. Para quê? Para que o Rei Jesus que nós exaltamos no momento do louvor, no início desse culto, tenha mais súditos ganhos pela pregação do Evangelho por meio do nosso testemunho e da nossa ação. Mas talvez você esteja pensando, mas o que é que tem de tão especial assim no céu, no estado eterno? Como que ele vai ser? Eu já vou te adiantar, é impossível descrever ou antever. Aliás, o texto diz, os olhos não viram, os ouvidos não viram, não penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou. É algo indescritível, inimaginável. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala de uma experiência que ele teve. Ele coloca na boca de outra pessoa, né? Ele fala, conheci um homem assim, assado, que foi ao terceiro céu e viu coisas indizíveis, inefáveis, tão maravilhosas que ele não conseguia descrever. Impossível dizer como vai ser. Mas nós podemos exercer a nossa imaginação. Pensa em tudo de bom que Deus fez. No primeiro capítulo e no segundo capítulo de Gênesis. Tá? Deus criou coisas maravilhosas, perfeitas, harmoniosas. Havia integração harmoniosa de todos os seres vivos. Não havia violência, não havia injustiça, não havia dor, não havia sofrimento, não havia angústia. Deus fez tudo muito bom. E a última obra que ele realizou, e agora falo com os meus irmãos, foi a mulher. Olha só, Deus, duas coisas maravilhosas que Deus criou. O sono, e quem é que não gosta de dormir? Né? É maravilhoso dormir. Agora imagina Adão dormindo pela primeira vez, e quando ele acorda, esta final é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deus fez tudo maravilhoso. Mas aquilo foi só um ensaio. Porque o que vai ser bom mesmo é o que ele faz no futuro. O que ele fez em Gênesis, nós podemos mais ou menos imaginar. Mas aquilo que ele tem preparado, ninguém viu. É impossível descrever. É impossível imaginar. Deus vai se superar. Vai ser incomparavelmente melhor do que o máximo que você já usufruiu ou do que você já conheceu. Gosta de tecnologia? Amém. Lá vai ter muito, muito melhor. Gosta de viajar? Você vai ter o universo inteiro para passear. Gosta de descobrir coisas novas?
vou lhe dizer, na eternidade, e lembre-se, eternidade não tem fim. Cada dia nós vamos ter uma surpresa nova preparada por Deus. Deus vai reunir todos os seus filhos, os salvos, num lugar maravilhoso, onde não existe absolutamente nenhuma sombra de sofrimento, mal, angústia, aflição, só prazer. E Ele vai dizer, vem cá, eu vou mostrar para vocês uma coisa que vocês não conhecem. E Deus vai apresentar algo absolutamente inimaginável para nós. E nós vamos dizer assim, que coisa espetacular! Não preciso de mais nada na minha vida. E Deus mineiramente vai olhar assim para o canto e dizer, me aguardem até amanhã. Aí no dia seguinte, Ele reúne os seus filhos e diz, tem uma coisa para mostrar para vocês. E aí a gente vai se deslumbrar ainda mais com algo. E ele vai dizer, aguardem até amanhã. E dia após dia, após dia, após dia, nós vamos descobrir coisas novas por toda a eternidade. E isso nunca mais vai acabar, porque Deus é infinito e eterno. E nos convida a participar da sua realidade e do seu mundo. Mas como é que vão ser essas coisas? Eu não sei. Né? O que eu sei é que Deus, por meio da sua palavra e do Espírito Santo, nos convida a crer naquilo que Ele vai fazer. Nosso desafio é tirar o nosso coração e a nossa mente das coisas daqui, das riquezas daqui. Não ajuntar tesouros aqui, mas ajuntar tesouros do céu. A Bíblia diz, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração, porque elas são terrenas, elas são temporais, elas vão acabar. Mas aquilo que Deus tem preparado para nós é absolutamente eterno. Não precisamos desprezar as riquezas, mas não devemos a elas nos apegar. Lembra do episódio de Jesus com o moço de qualidade? Eu sempre brinco lá na minha igreja de que aquele moço chegou, rico, jovem, né? E com um monte de virtudes. Guardo a lei desde os dias da minha mocidade. Uau! Quem é que não ia querer um cara desse pagenro? Cara, fala sério. Bom! E Jesus diz, falta-te uma coisa. Aquele moço era apegado às suas riquezas, apegado aos prazeres desse mundo e não quis renunciar a isso. Interessante, aquele moço queria ser salvo. Ele busca Jesus, que farei para lhe dar a vida eterna. Jesus amou o moço, diz o evangelista, quis salvá-lo, mas não conseguiu, porque ele não abriu mão das coisas que possuía desta vida e deste mundo em favor do reino de Deus, em favor de Jesus Cristo. Na eternidade, irmãos, nós seremos eternamente felizes, eternamente jovens. Ah, é verdade, você tirou isso. Ué, tenho todo o direito de imaginar o que eu quiser, né? Mas a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Jesus. E Jesus morreu jovem. Se nós vamos ser semelhantes a Ele, nós vamos ter no máximo 33 anos. Isso para mim é espetacular. E por toda a eternidade. Olha só que bênção. Né? Nós vamos viver jovens, cheios de alegria, sem nenhum resquício de doença, nem de dor. Nós vamos estar cheios de amor, cheios de gozo, cheios de paz. Eu digo para você, vai ser bom. Vai ser bom. Acredite. Mas o texto não fala só do porvir. O texto fala também do presente. Não pense você que as promessas de Deus bíblicas são escapistas. Houve uma época em que a igreja pensava demais no céu e esqueceu aqui da terra, esqueceu aqui do mundo. Adolf
Hitler, quando reuniu os teólogos alemães, um pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial, dizia, olha, vocês cuidem do céu, que da terra eu vou cuidar eu. E tentam fazer? Não, mas o contexto onde essa promessa está inserida, e aquilo que nós lemos, fala também do presente, daquilo que o Espírito Santo veio fazer. Veja, o texto diz que Deus nos revelou aquilo que Ele tem preparado pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo age para que nós conheçamos as profundezas de Deus agora, aqui, no presente. Em Efésios, outra epístola do apóstolo Paulo, capítulo número 3, do versículo 16 ao versículo 19, ele traz a mesma ideia de uma maneira um pouquinho diferente. Ele diz lá, para que segundo a riqueza da sua glória, Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior e, assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O Espírito Santo foi enviado, e nós lemos aqui a promessa de Atos capítulo 1, versículo número 8, né? A fim de nos capacitar e nos transformar a sermos pessoas que conhecem as profundezas de Deus, pessoas tomadas pela plenitude de Deus. Isso não vai acontecer no céu, é para começar agora. O mundo do porvir vai ser perfeito. Mas e nós? Como é que nós seremos? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, diz o texto, até o dia de Cristo. Não é no dia de Cristo, não é depois do dia de Cristo, é até o dia de Cristo. Portanto, a missão do Espírito Santo já começou. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam já está sendo feito no nosso coração pelo Espírito. Só depende de nós. O Espírito desceu, veio, mas nós o recebemos, nós damos espaço a Ele, nós nos enchemos do Espírito ou nos enchermos das coisas da carne? Essa é a questão. O Espírito Santo foi dado para nos evoluir na imagem de Cristo em nós. Em 2 Coríntios, capítulo número 3, do versículo 17 e 18, Paulo descreve isso. 2 Coríntios, capítulo número 3, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora, note o verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse texto diz que uma das funções do Espírito Santo, usando a palavra que ele mesmo inspirou, é nos transformar na imagem de Cristo de glória em glória, esculpir a imagem de Cristo em nós. E Deus quer nos aperfeiçoar até o dia de Cristo, até a nossa partida, e não depois dela, muito menos lá. O texto fala de espelho. Vamos fazer um exercício. Tá? Quando você escovou os dentes ontem, você olhou para o espelho, ou fez a barba, ou penteou o cabelo, enfim.
você viu lá ontem? Estamos na noite de hoje. Com certeza você olhou o espelho hoje. O que é que você viu? A mesma pessoa? Os mesmos problemas? As mesmas queixas? As mesmas dificuldades? Deus nos deu a sua palavra e o Espírito para nos aperfeiçoar, para esculpir em nós a imagem de Cristo dia após dia. Deus quer nos tornar semelhantes a Jesus. A palavra cristão significa, entre outras coisas, pequeno Cristo, ou pequenos Cristos, né? Deus quer, sim, fazer de nós gente indescritivelmente poderosa. Inimaginável, gente cheia de graça, que transborda do poder, da unção do Espírito Santo. Gente que quando conversa com alguém bagunça a vida dessas pessoas. Você certamente conhece gente cheia de Espírito. Eu tive o privilégio, talvez ela tenha estado aqui nessa igreja, uma missionária da IPI do Brasil lá, de Estreito, em Santa Catarina, que trabalhou como missionária hippie, a Bugra, lá em Floripa. Ela passou por aqui? Conheceu. Né? Eu tive o privilégio de conhecer e de conviver um pouquinho com a Bugra, de conversar com ela várias vezes. Era impressionante a maneira como ela nos enchia de unção, de paz. Ela resolveu virar hippie, entre aspas, e conviver com eles na Praça 15 de Novembro, lá em Florianópolis. E em algum tempo, ela transformou cerca de entre 18 e 25 hippies em missionários de tempo integral espalhados por aí. Foi jurada de morte pelos traficantes. Ela tem um monte de histórias. Quem quiser, depois pesquisa na internet vai achar. Membro da Igreja Presbiteriana Independente de Estreito. Missionária. Cheia de unção, cheia de poder. E bagunçou a vida dos índios. Eu lembro que o primeiro alcançado por ela chegou, atraiu-a para um lugar mais afastado, perto da praia, lá em Florianópolis, e disse: quem você é? Você se veste como nós, fala como nós, come a nossa comida, mas você não é uma de nós. Ele achava que ela era uma espia da polícia. Aí ela disse: não, eu sou de Jesus. Ei, Jesus, você não usa a Bíblia? A Bíblia não é para ser usada, a Bíblia é para ser vivida. E foi a primeira pessoa que ela ganhou para Jesus. E era o chefe do grupo lá. Enfim, Deus quer gente assim, que impacte aqueles que nos servem. Sem que você precise ficar pregando, mandando ninguém para o inferno. Não. Gente cheia de unção. Quando Jesus fala da água que ele dá, ele diz assim: a água que eu der fará uma fonte a jorrar dentro da pessoa para matar a sede daqueles que estão em volta. Jesus é a água da vida que flui de dentro de nós. O apóstolo João vai dizer que quando Jesus fez essa promessa, ele se referia ao Espírito Santo que seria derramado depois da sua glorificação. Portanto, uma das funções do Espírito é nos transformar em gente que transmite graça abundante para matar a sede ao redor dos outros. É isso que Deus quer fazer conosco. Gente que entende das profundezas de Deus. Gente que vive a plenitude de Deus. E eu não estou exagerando, isso é promessa do Novo Testamento. Escritas pelo mesmo Paulo que falou no texto original que nós lemos aqui. Agora, pensa comigo. Qual que é o sentido de nós ficarmos num planeta degradado, cada dia pior, só esperando Jesus voltar?
Eu li um livro já antigo, recentemente, em que o autor fala disso. Tem muitos de nós crentes que nos convertemos, aceitamos a Jesus e dizemos mais ou menos assim, né? Olha, é o seguinte, eu dou meu dízimo, eu frequento a igreja, eu louvo a Deus no domingo com o grupo de louvor e estou esperando o arrebatamento. Não me perdoe. Como se ser crente fosse só isso. Fazer mais o quê? Não, o que Deus tem para nós não é essa vida medíocrezinha. Ele quer nos fazer gente que faz diferença, que chacoalha aqueles que estão ao nosso redor. Pode chacoalhar-nos de ódio, porque odeiam a Cristo, porque odeiam a Deus, mas serão impactados. Deus não quer você igualzinho, com os mesmos problemas, com os mesmos dilemas, com as mesmas dúvidas, praticando os mesmos pecados de sempre. Essa é uma ideia diabólica. Quem quer que você fique parado é o diabo, não é Deus, muito menos o Espírito Santo. Ele quer esculpir a imagem de Cristo em nós. Agora, claro, né? Isso tem um preço. Isso implica num choque com o mundo, num choque com os valores dessa vida. Isso implica em desapego, em simplicidade, em pôr a nossa mente no mundo espiritual e não no mundo material. Eu tenho certeza que você já viu notícias a respeito, lá no exterior, de quando vai ser lançado um iPhone novo, pessoas cultas e de posses, porque para comprar um iPhone, né? Não é qualquer um. Fazem fila durante alguns dias esperando o lançamento para serem uma das primeiras pessoas a conseguir aquele objeto caríssimo que depois ele podia comprar a qualquer tempo. Dormem lá. Onde está o coração dessas pessoas? Se o nosso coração se queimasse de paixão pelas almas perdidas da mesma maneira, não é? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam é muito, muito superior, muito, muito melhor. As melhores e mais fantásticas experiências ou coisas dessa vida. Creia nisso, é promessa de Deus e viva em função disso. Afinal de contas, a gente fica se apegando a coisas dessa vida de maneira muito tosca. Isso não agrada a Deus. Pensa um pouquinho comigo. Por que Deus quer fazer tudo isso conosco aqui? Por que Ele não faz lá no céu? Lá vai ter mais tempo. Vai ter mais tempo. Mas acontece que nós precisamos das plenitudes de Deus aqui, agora. Não lá no céu. Lá não vai precisar. Eu preciso das profundezas de Deus para fazer frente às profundezas do inferno, do mal, às profundezas da perversidade, da angústia, às profundezas do sofrimento dessa vida. Para enfrentar tudo isso, eu preciso das profundezas de Deus agora. E por isso o Espírito Santo quer nos transformar em gente que entende das profundezas de Deus agora. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo, incluindo a pele. Literalmente, ele raspava a pele dele com telhas. Mas ainda nesse estado deplorável que ele viveu, ele mudou. Ele foi transformado. Por quê? Porque ele conheceu Deus nas suas profundezas. E do mesmo modo nós vamos conhecer Deus na intimidade. Lá no porvir, mas também aqui no presente. Isso é promessa de Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente e cobre isso. Senhor, eu quero ser tomado da plenitude da tua presença. Estou aqui e pago o preço para isso. E você vai ver o que Deus vai fazer. E você vai gostar. Para terminar, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado
Esse é o grande problema. O fim do versículo. Vai fazer esse amar a Deus. Sopa no mel. Amar a Deus? O que é isso? Amar a Deus. Eu venho no culto, eu ergo a mão, eu faço declarações de amor candentes ao Senhor. Ah, meu Salvador, meu Rei. Ah, eu também. Aí quando Deus me deu essa mensagem, Ele me incomodou com essa coisa de amar a Deus. Porque a Bíblia diz que amar a Deus tem que ser feito com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade, com toda a nossa intencionalidade. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Não é assim o primeiro mandamento? Deus tem que ser nossa prioridade absoluta. Nada pode vir antes dele. Nós todos sabemos disso, mas isso é verdade? Bom, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que quem ama a Deus, quem ama a Jesus, guarda os seus mandamentos. O jovem falou, eu guardo. E foi para o inferno. Porque não amava a Deus. Deus não está falando de coisas legalistas, de fazer isso, não fazer aquilo. Certa vez eu estava indo para o trabalho, atravessando a esquina mais famosa do Brasil por causa da música, né? Esquina da São João com a Avenida Ipiranga. É uma esquina larga, né? E do outro lado da rua vinha vindo um rapaz com uma camiseta escrita, uma camiseta enorme, né? Escrita, não bebo, não fumo, não jogo, não danço. Eu falei, é crente. Vou ficar aqui, não vou atravessar, porque nas costas vai estar o nome da igreja dele. É uma camiseta evangelística. E eu fiquei esperando ele vir. Ele veio, né? Quando o farol abriu, ele veio na minha direção e eu fiquei esperando. A hora que ele passou por mim, não joga, não dança, eu olhei assim para ver o que estava escrito atrás. Sabe o que estava escrito? Morri. Morri. Deus não é legalista, Ele não está falando de proibições bobas, tolas, Ele está falando de vida, vida abundante. O que é que nós temos que fazer e não aquilo que não podemos fazer. Ele quer nos apresentar coisas absolutamente inimagináveis que Ele quer fazer nessa vida por meio de mim, por meio de você, mas Ele precisa que você o ame para que isso seja realidade. No fundo, nós somos idólatras. Nós dizemos que cremos em Deus, que Ele é a nossa prioridade, mas um monte de coisas vem antes dele na nossa vida do dia a dia. Quer um exemplo? Quando nós enfrentamos alguma tribulação, e eu estou falando de mim, pego lá a minha esposa e a nossa menina. Eles são testemunhas. Pode interrogar elas. Elas vão dizer. Toda vez que eu sou contrariado, como é que eu reajo? Murmurando, reclamando, esbravejando. É assim que um homem que ama a Deus reage? O que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Quando a gente for oprimido, injustiçado, vilipendiado ou mesmo agredido, qual deve ser a reação? Eu descobri que eu não amo. Para piorar, o apóstolo João pega esse mesmo tema e diz, olha, quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, mentiroso é. E todo mentiroso é filho do diabo. Mas é mentira. Amar o próximo. É. Aí Jesus e o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, vão dizer amar o inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A ideia é socorra quem te faz mal. Ore por aquele que te
persegue, por aquele que te oprime, por aquele que te angustia. Isso é amar a Deus. Recentemente eu li o testemunho de uma moça que batizou na igreja, uma jovem pastora que batizou na igreja o guarda responsável pela segurança da sua mãe cristã numa cadeia do Oriente. A mãe dela era cristã, foi presa, torturada, e esse cara era um dos algozes. Depois ele se converteu. E a filha dessa mulher batizou esse homem. Você faria isso? Isso é amor. Richard Urban, autor de um clássico, Torturados por Amor a Cristo, e também Cristo em Cadeias Comunistas, ele conta um testemunho de um pastor batista, se não me engano, que foi preso, torturado na União Soviética durante a época da Guerra Fria. E fizeram de tudo para ele negar a fé e se tornar um propagador da filosofia comunista, mas ele não cedeu, então ele foi condenado à morte. Então ele foi, como última tortura, levaram a esposa e as filhinhas dele para se despedirem, porque ele seria executado. E aí então, esse pastor, reunido, chorando, com uma jovem esposa, 2 filhinhas pequenas, ele disse: querida, eu sei que você vai sofrer muito, eu sei o que vai acontecer com você e com as nossas filhas depois que eu partir, mas eu tenho um pedido para te fazer. Eu vou ser executado. Até o dia da minha execução, eu vou fazer o que eu tenho feito. Orado por essas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Intercedendo por elas, para que o amor de Cristo quebre a fortaleza desses corações e eles conheçam a verdade. Quando eu partir, continue a orar por eles no meu lugar. Você faz isso, querido, e eu prometeu fazer. Quem contou esse testemunho com o autor do livro foi o guarda, que estava tomando conta do prisioneiro nessa conversa. E ao ouvir o que ele disse, e a reação daquela mulher, ele disse: não. Jesus não pode ser um mito. Jesus não pode ser uma mentira. Ninguém faria o que esse cara fez. Tem que ser verdade isso. E ele foi atrás, se converteu, tornou-se um cristão, um pregador e foi preso por ter se convertido. E na cadeia conheceu o autor do livro. Amar o inimigo é amar a Deus. E o reino de Deus precisa que nós façamos isso. Eu sou mau, eu sou perverso. Eu consigo odiar pessoas. Então eu não amo a Deus. Mas Jesus me amou. E Ele vai quebrar o meu coração e o seu coração para que você ame exatamente como Ele nos ama. E aí sim, aí nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim, para você e para essa igreja. Vamos